Feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, aquieta a sua alma. Vamos ter um momento de oração. Pai, eu oro, invocando a manifestação do Senhor neste culto, nessa noite. Fala conosco, que o Senhor possa ministrar de maneira muito clara, muito poderosa nos nossos corações. Que o Senhor venha trazer revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Fala conosco, que o Senhor possa ir muito além das minhas palavras, que hoje possa ser um dia de respostas, de orações, que hoje o Senhor possa ativar, ó Deus, a fé dos irmãos que estão aqui, que eles possam crescer em fé, sabendo da Tua bondade, do Teu amor por cada um deles, que eles possam tomar posse da herança que o Senhor tem para eles. Mas eu oro para que o Senhor leve eles a crescer em entendimento do Evangelho, da Tua verdade. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O título dessa palavra é Jesus na terra dos bêbados. Pastor, como que é isso? Você vai compreender aqui. Havia uma cidade em Samaria e o nome dessa cidade era Sicar. Sicar significa terra dos bêbados. E um dia Jesus passou lá, na terra dos bêbados. Mas, antes de eu ler o texto, eu vou ler o texto que está lá em João capítulo 4. Eu quero fazer uma introdução aqui antes, né? Quando se fala de bêbados, a Bíblia também menciona em Atos, né, esse texto do qual eu vou falar com você está lá em João capítulo 4, fala da mulher de Samaria, amém? Daquela mulher que estava com sede, foi no poço para pegar água e Jesus saciou a sede dela. Eu vou ler esse texto depois com vocês, não vou ler agora, mais adiante. Mas também tem um outro texto que fala a respeito de bêbados. O nome daquela cidade, de Samaria, era Sicar, cidade dos bêbados. Mas também a palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 2, né, no verso 15, quando o Pentecostes aconteceu, né, no qual os discípulos 120 foram batizados no Espírito Santo, foram ali, né, receberam ali o Pentecostes, e eles estavam ali cheios do Espírito e falando em outras línguas de outras nações. Só que as pessoas que estavam observando esse fato falou que eles estavam bêbados. Está lá em Atos 2,15. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Então, nesses dois textos, está lá em João 4, no qual fala para a mulher de Samaria, que ele é a água, né, que sacia a sede, apontando para o Espírito. Aqui também fala do Espírito e fala dessa embriaguez, né? Mas eu preciso fazer uma introdução aqui antes de entrar no texto de João. Queridos, está lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Diz que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui foi quando os apóstolos perguntaram para Jesus como que seria a sua volta, como seriam os últimos dias. E aí diz que um dos sinais era esse. Vocês há de convir comigo, que a cada ano que passa, nós estamos vendo isso, que o amor está se esfriando. Não digo isso no meio da igreja, porque aquele que é nascido de novo, tem a natureza de Deus, e a natureza de Deus é que Ele é amor. Claro que alguns amam mais, outros amam menos, mas no meio daqueles que são nascidos de novo, existe uma característica marcante da igreja, que é o amor uns aos outros. Amém? Mas no mundo, vocês concordam comigo? Irmãos, nós estamos vivendo aqui no Goiás.
aqui ainda é interiorano. Aqui ainda tem a tradição é muito forte, ainda, então há um respeito à criação. Mas quando você vai para os grandes centros urbanos, quando você vai para fora, isso aqui é uma realidade verdadeira. Aqui a maioria é crente, cristão, a maioria esmagadora. Mas tem países como o Uruguai, aonde que a maioria são pessoas que não creem em Deus, ateus, que acham que a vida não existe vida após a morte. Então, para aquele que não crê que existe uma vida eterna, né, e ele é conduzido pelos pensamentos desse mundo, a manifestação do amor é zero, quase nula. De vez em quando eu vejo algumas pessoas fazendo umas enquetes e perguntando se as pessoas em grandes centros urbanos, perguntando se essas pessoas acreditam em Deus, mas é uma grande parte fala que não crê em Deus. E isso é uma verdade. A cada ano que passa, o pensamento desse mundo ele vai se alastrando e o mundo jaz no maligno. Então nós vivemos uma geração apática, embotada nos seus sentimentos, desejos e valores. Isso é uma estratégia do diabo. Mas eu creio que Deus, nesses últimos dias, como eu li aqui no texto, haverá um grande mover de Deus no meio da igreja. Amém? Todo aquele que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, todo aquele que é batizado no Espírito Santo, ele vai transbordar em amor. Quantos querem transbordar em amor? Olha, tem muita gente que frequenta a igreja, né? Alguns frequentam a igreja por medo de ir para o inferno, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha uma experiência, que você possa nascer de novo, que você possa transbordar na vida de Deus, que é transbordar no amor, amém? Eu creio que para você ter essa vida que é cheia de amor, que é diferente dessas pessoas nos últimos dias, eu creio que o principal é você nascer de novo e você desfrutar do amor de Deus, porque você só vai amar o próximo se você entender que Cristo te amou primeiro, amém? Quando nós compreendemos que Ele nos amou primeiro, quando você é cheio do amor de Deus, quando você sabe que você é amado, que você é perdoado, que você é justificado, que você é filho de Deus, se tornou filho de Deus, quando você creu com seu coração e o confessou com a sua boca, você vai ser cheio da natureza de Deus. E quanto mais você sabe que você é amado, mais você ama. Aquele que foi abusado, bem provável que ele pode abusar outras pessoas. Aquele que foi perdoado, bem provável que ele vai perdoar. É a natureza daqueles que nasceram de novo. Mas aquele que desfruta do amor de Deus, vai amar o próximo, amém? Em 1 João diz que nisso serão conhecidos os filhos de Deus, que amemos uns aos outros. Nós iremos, manifestar a vida de Deus quando nós amamos uns aos outros. Mas entenda, antes de você amar o seu irmão, olha para o seu irmão, sei lá, fala assim, meu querido irmão, eu vou te amar, mas antes de eu te amar, eu vou desfrutar do amor de Deus, amém? E eu creio que a primeira revelação que nós precisamos ter é que nós somos amados de Deus. Entenda, há um ambiente no céu que Ele quer que nós manifestemos aqui. Deus é amor, então no céu é permeado de amor, amém? Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Fala assim, com o Senhor Jesus eu aprendo a graça, com o Pai eu aprendo sobre o amor, e com o Espírito eu aprendo sobre a comunhão. E esse é o ambiente do céu, cheio de graça, amor e comunhão. Então, queridos, eu quero desafiar você, faça isso, faça esse exercício essa semana.
Eu creio que o Espírito Santo nos foi dado quando você creu com seu coração e confessou Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E essa morada do Espírito é para que você tenha comunhão com Ele. Porque quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, mais você tem comunhão com Deus, mais você vai desfrutar da graça e do amor. Então, o que há no céu? Graça, amor e comunhão. E quanto mais então você tem comunhão com Deus, mais você desfruta da graça e do amor de Deus na sua vida, amém? Não há nada mais poderoso do que o amor. Quando nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fica entre o capítulo 12 e o 14, que fala dos dons do Espírito, diz que não importa, não há nada que você faça, nenhum dom é tão importante quanto o amor. Sem amor, de nada vale os dons do Espírito. Os dons. Curar, palavra de conhecimento, palavra profética, ou seja, olha a importância do amor. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor Jesus, eu quero crescer em revelação do quanto eu sou amado de Deus. Aleluia. Então, é nítido. Quando você entende que você é amado pelo Senhor, que é a fonte do amor, você vai conseguir amar verdadeiramente. Isso serve para o seu casamento. Você quer realmente ter um bom casamento? Medita no quanto você é amado. Pare de falar para o seu cônjuge o que ele deve fazer. Medita você no quão amado você é. É isso que vai mudar o seu casamento. Ah, faz isso, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Não, isso não vai adiantar em nada. Nós não conseguimos transformar ninguém. Quem nos transforma é o Senhor, amém? Somos transformados pelo Espírito, sim ou não? Sim. Então, o que você precisa fazer para você melhorar o seu casamento? Eu estou ministrando um curso de vida conjugal. Vamos fazer um jantar, estou organizando um jantar para eles. Vai ter brinde, você que não fez a matrícula perdeu, viu? Vai ter joias sendo sorteado, viagem para Perinópolis, estadia em hotéis aqui em Goiânia, um monte de coisa boa. Mas eu sempre volto a falar para esses casais, falo: olha, de nada vale eu ficar falando o que você tem que fazer, se você não desfrutar do amor de Deus. O que vai mudar você, o seu andar, é você meditar, você compreender o quão amado você foi. Porque aquele que é amado, ama. Fala para o seu irmão, fala assim: aquele que é amado, ama. E é o amor e a paixão por Ele que será a grande chave para os próximos anos, ou mesmo nossos últimos anos aqui na terra, antes da volta de Jesus. Vocês estão lembrados que eu li aqui em Mateus capítulo 24, verso 12, que um dos sinais é que o amor se esfriaria. Não dentro da igreja. Alguns tomam isso como se fosse dentro da igreja. Não. Isso é no mundo, nas coisas do mundo. Porque aquele que é nascido de novo, ele ama. Só que pode ser que a medida de amor dele não é grande, porque ele sabe que ele é pouco amado. Mas aqueles que têm entendimento que são muito amados e muitos que é muito perdoado, ele muito ama. E eu creio que para esses últimos dias o Senhor irá aquecer a igreja, porque haverá densas trevas nesse mundo. Quando você sabe que você é amado, naturalmente brotará de dentro de você um amor pelas pessoas, pelos irmãos e pelos perdidos. Isso vai ser poderoso, irmãos. E olha só, esse mundo fica procurando a felicidade. Alguns procuram muito, e geralmente quem procura muito a felicidade nesse mundo, ele faz algumas extravagâncias. Sabia disso? Nesse mundo. Só que faz da maneira errada, procurando a felicidade em coisas que não vai trazer a verdadeira felicidade. Eu, por exemplo, procurava ser feliz. Eu nunca fui conformado. Eu era um eterno inconformado. Era Deus já colocando algo em mim. Então eu procurei a felicidade em vários lugares, várias religiões. A Clara, quando ela estiver aqui, já pode. Viu, Clara? Estou aceitando.
Eu procurei a felicidade em várias religiões: espiritismo, no catolicismo, nas igrejas evangélicas, na nova era. Tomei até chá. Vocês têm um pastor que tomou chá para ver Deus. Tomei chá. Eu vi muitas outras coisas. Eu vi gnomo, eu vi de tudo. Mas é porque eu queria Deus. Eu queria encontrar a verdadeira felicidade. Eles falaram para mim: lá tem. Eu falei: então eu vou lá. Não achava. Lambuzava lá, procurava, não achei. Não, lá tem, então vamos lá. Lá tem felicidade. Deixa eu falar algo para vocês. Esse mundo, hoje eu fui tomado, o pastor Nael estava pregando essa palavra, eu fui tomado de um desejo de até ir para esses lugares que eu já fui um dia, para ir falar do amor de Deus. Porque é bem provável, irmãos, que nós somos a última geração. Nós somos a última geração. Não sei se vai chegar a 2050 não. Quem sabe aqui 2030. Fiquei até pensando nos planos que eu tenho. Talvez você fique pensando em plano de aposentadoria, não vai dar tempo. Vive o hoje. Vive o agora. E eu fiquei falando assim: gente, eu preciso ir lá anunciar, porque eu sei o vazio que é. Eu ia em trance, irmão. Tem lógico que eu com essa cara de pastor, tudo quanto é festa que tinha, ia até nas trances. Uma vez eu fui parar lá no meio do cerrado, lá em Perinópolis, procurando a felicidade. Chupei umas balinhas lá, quase que eu fui partir, quase que eu fui embora. Porque eu estava procurando Deus, procurando alegria, procurando alguma coisa. E olha que eu tinha dinheiro, tinha amigos, tinha uma família que me amava, tinha tudo, mas me faltava algo. Eu estava que nem a mulher de Samaria, no quinto marido, no sexto, que ela estava lá já amaziada. O mundo está assim. Aí eles acham que, não, o que vai trazer alegria vai ser dinheiro. Irmãos, eu estudei com um rapaz, que o pai dele foi um dos primeiros bilionários do estado de Goiás. Quando menino, nós íamos a pé para a escola, ele chegava num Cadete GSI branco conversível. Riquíssimo, bilionário. Isso em 93. Ele tinha alguns bilhões. E esse homem tirou a vida. Pulou do prédio mais caro que tinha na época. E ele tinha muito dinheiro. Mas ele não achou a felicidade, e que a verdadeira felicidade está em aquele que encontra o amor. Porque o que nós queremos é ser amados. Tem até uns corinhos, né? Só quer amar, né? Tem uns corinhos do mundo aí. Mas ele está à procura dessa sensação de ser amado. Tantos jovens aqui, tantas moças querendo se casar para encontrar com amor, mas mal sabe que tem outras que estão casadas que estão querendo fugir. O amor não está num homem, não está numa pessoa. O amor está em conhecer o Senhor, em ter comunhão com o Espírito, em desfrutar do Espírito Santo. Aí no dia que eu conheci esse amor, bendito dia, que eu chorei copiosamente. Eu chorava e olhava para o meu amigo que me levou para a igreja, e eu falava: o que é isso? Foi no dia que eu encontrei o amor. Aí eu falei: pronto, agora acabou. Por isso que eu não tive problema e luta em largar as drogas. Porque quando eu conheci o amor, eu falei: uau, nada se compara a esse amor. Se você ainda está lutando com algumas tentações, medita então no amor de Deus, e você vai perder a graça com as coisas desse mundo. Aí quando eu conheci esse amor, eu que era um homem promíscuo, promiscuidade desapareceu da minha vida. Eu aguardei até minha esposa, e quando casei com ela, eu sou fiel a ela, e acabou. Ou seja,
A verdadeira paz, alegria e vida abundante está em desfrutar do amor. Oh, queridos, esse mundo está aí, nós precisamos de anunciar, nós vamos ter um encontro agora. Anuncia, não fique indiferente aonde você está plantado. Se você está trabalhando numa empresa, tem pessoas lá que estão desesperadas, que estão a ponto de fazer uma loucura, de separar, de tirar a própria vida, ou de simplesmente sumir. Então lá do seu lado, anuncia, proclama, fala desse amor. Um dia você foi conquistado por esse amor de Deus? Um dia você foi conquistado pelo amor de Deus? Líderes, algum dia você foi conquistado pelo amor de Deus? Algum dia você foi tocado por esse amor? Então anuncia. Na nossa boca sai tanta coisa que não deveria sair, tantas paixões que temos, tantas coisas que estão no nosso coração, mas o mais importante não sai, que é dar testemunho do que Deus fez um dia na sua vida, que é você anunciar para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família, para os vizinhos, testemunho, deixa jorrar água viva do seu interior. Tem muita gente apostando nas coisas desse mundo, e estão vivendo uma vida infeliz, mas eu creio que todo aquele que está buscando verdadeiramente a felicidade vai encontrar. Ele pode quebrar a cabeça, bater a testa na parede muitas vezes, mas se ele insistentemente buscar, ele vai encontrar. Mas olha, e o duro é quando nós vemos pessoas dentro da igreja ansiosas, procurando o que o mundo está procurando: reconhecimento, dinheiro, lazer. Nada de errado nisso, mas isso não vai te trazer felicidade. Talvez você está aqui, você é filho de Deus, só que você está ansioso nesses dias, procurando as coisas desse mundo. Nelas não há nenhuma felicidade. Volte de dia que você quiser, mas no dinheiro não está a felicidade. Não estou falando que quando você tem o amor de Deus, você está cheio de Deus, você está transbordando de Deus, você vai ter o suprimento em todas as áreas da sua vida, amém? Não vai te faltar dinheiro, mas não fique procurando no mundo as coisas do mundo, porque nesse mundo você não vai encontrar nada que vai preencher esse vazio dentro de você. Salmo 127, 2 diz: que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tozer disse que a sua busca frenética pelas coisas exteriores é apenas a prova autêntica da sua falência interior. Se você está buscando coisas fora, é porque você está falido por dentro. Então a geração que vai tocar essa nação e essa nova geração precisa ter alguma coisa para oferecer ao mundo que ele não tem, que é vida de Deus. Você tem a vida de Deus habitando dentro de você. Você tem a fonte que jorra a água viva dentro de você. Só que talvez essa fonte está cheia de entulho, cheia de coisas que não te faz jorrar. Vou te falar algo: não tem dia melhor para mim do que aquele dia que eu sou usado por Deus. E você, quando você é usado por Deus, você é usado para amar. Você é usado cheio do amor, cheio da vida. O melhor dia meu é o dia que eu sou mais usado. Que aí eu chego em casa, conto para minha esposa, conto para meus filhos, e eu tenho esse hábito de contar, para que eles tenham interesse nas coisas do alto. E todos têm. E aí sim você vai ter a paz, você vai ter alegria, e você vai desfrutar do quão amado você é. Mas primeiro você tem que beber, para você se tornar uma fonte a jorrar. Primeiro você tem que beber do Espírito. Primeiro você tem que nascer de novo.
eu já vou entrar no texto aqui. Você tem que nascer de novo. Agora, uma vez que você nasceu, olha aqui para mim, queridos. Você tem que gastar tempo com a Bíblia. Você tem que gastar tempo colocando um louvor ungido. Minha esposa tem esse hábito de colocar uns louvores ungidos lá em casa. Aí eu chego lá em casa, tem aquele louvor cheio da presença. Gastar tempo, chorar na presença de Deus, saber o quão amado você é. Qual foi a última vez que lágrimas desceram dos seus olhos, seu coração ficou apertado, e você falou: que coisa boa. Que é isso, é que vai fazer a diferença. O Brasil não precisa mais de uma religião, nem de uma outra denominação. O Brasil precisa de gente cheio de Jesus, que vai estar jorrando água viva. E olha só, está aqui em João capítulo 4. Quando pois o Senhor veio a saber, verso 1, que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então ele saiu da Judeia e foi para a Galileia. E olha só, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Quem eram os samaritanos para os judeus? Os samaritanos eram judeus que casaram com outros povos e começaram a adorar a outros deuses, fizeram uma mesclagem do judaísmo. Então os judeus consideravam eles impuros. Então era como se fosse um estado lá em Israel, uma região no qual os judeus, quando tinha que sair do norte para o sul ou do sul para o norte, eles cortavam um caminho para não passar lá. Eles andavam mais longe para não ter comunhão com os samaritanos. Mas Jesus, na sua graça, sendo santo, 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 o santo foi para Samaria e disse: é necessário. Chegou, pois, verso 5, a uma cidade samaritana chamada Sicar, cidade dos bêbados. Olha, para a cidade ser chamada cidade dos bêbados, é porque o povo lá gostava de encher o pé, metia o pé na jaca lá e bebia para valer. Para ser conhecido, tem noção disso? Jaraguá é a cidade do jeans, né? Qual que é a cidade da melancia? Uruana. Jussara é a cidade do quê? Me ajuda. Pois é, nasci lá. É a cidade dos homens de Deus, aleluia. Pois é, mas lá Sicar é a cidade dos bêbados. Ei, vem aqui comigo. Aí Jesus vai para a cidade dos bêbados. Bem que dizia que ele era um comelão e um beberrão, porque ele sentava no meio dos pecadores. Não que ele compartilhava da vida pecaminosa, não. Ele sentava para iluminar. Ele sentava para ser a bênção e luz. Mas olha só, seguindo adiante, perto das terras de Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, que aponta para a lei. A fonte de Jacó. Jesus é a fonte de água viva. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte por volta da hora sexta, que era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água, e disse-lhe Jesus. Então os discípulos foram lá comprar comida, ele ficou lá, porque ele disse: eu tenho que ir para Samaria, eu tenho que passar por Samaria. E passou esse carro, e chegou lá, ele fez questão de sentar e ficar esperando. Era um poço, tinha ali uma água, meio-dia. Quem que ia pegar água meio-dia? Olha, as mulheres iam pegar água cedinho, para fugir do sol. Mas essa mulher foi meio-dia, sabe por quê? Porque ela era mal falada, ela não queria encontrar com ninguém, porque ela não era benquista no meio, mesmo sendo os samaritanos, ela não era benquista lá. E aí, Jesus tinha marcado um encontro com ela. Nós estamos de encontro, né? Semana do encontro. Tem gente aí que Deus marcou um encontro com ele sexta-feira, e Deus vai te usar.
para alcançar essas vidas. Mas olha só, aí Jesus vira para ela, e olha só, Jesus é perfeito demais, né? É lindo demais. Dá-me de beber, pedindo para aquela mulher para ela pegar água. E aí diz no verso 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E olha só, ela reconheceu ele como um forasteiro. Mas como? Como que você vai pedir para mim? Eu não sou digna. Mas olha só, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, você lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui ele afirma que ele é Deus. Ele não revelou que ele era Deus para os fariseus, mas para essa mulher ele falou que ele era. Olha só a graça alcançando essa mulher, que não merecia nada aos olhos do judeu. Se você me conhecesse, você ia pedir água para mim, que aí você vai beber da água viva, você vai se embriagar comigo. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens, ela ainda sendo natural, olha só, Senhor, tu não tens com que tirar, porque precisaria de uma corda e ali de um balde, né? Olha só, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, lembrando da lei, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? E olha só, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Deixa eu falar algo para você. Talvez você chegou aqui hoje, você é filho, você já bebeu da água viva, mas você ainda está com sede. Sede de quê? Fome de quê? Talvez você está aqui e você ainda está com sede. Sede que eu falo é um desejo que você ainda não consegue compreender, mas um desejo talvez por coisas desse mundo. Não te preencheu antes você nasceu de novo, e não vai te preencher agora. Tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fala assim: dentro de mim há uma fonte a jorrar água pela vida eterna. Uau! É o inverso. É o inverso. Mas para isso, olha aqui para mim. Você tem que buscar do Senhor, crescer em comunhão com Deus. Te desafio, comece a ler a Bíblia. Lê um capítulozinho por dia. Coloca uma boa pregação. Pega uma palavra do pastor Luiz no YouTube, ouça ela todo dia. Está indo para o trabalho, voltando, ouça uma palavra, que isso tudo vai aquecendo o seu coração. Mas é muito importante você falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí você se enche, sabe o quão amado você é, e aí você começa a falar, e à medida que você vai falando, você vai sendo cheio do Espírito. Por isso que você tem que falar. Ide, portanto, pregai o Evangelho. Não é isso que é a grande comissão? Ide, portanto, e fala. Você já percebeu que quando você começa a falar de Deus, você começa a ser cheio do Espírito? Sim ou não? Quando você começa a falar de Deus, o Espírito começa a mover, e você começa a falar coisas, e aí quando você vê, você está transbordando. Você tem que anunciar. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, eu estou vendo você abrir a boca essa semana, e Deus vai te usar poderosamente. Amém? E olha só, continuando para a gente encerrar aqui essa parte. E aí a mulher,
Disse-lhe a mulher, verso 15: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Irmãos, ela estava no 6º. Talvez a Gretchen é descendente dela, né? Se for pegar a genealogia dela, pode ser que chegue lá. Não falar mal da Gretchen aqui não. Mas a Gretchen teve, né? Mas essa mulher, sabe o que ela tinha? Muita sede de vida, de alegria, de querer ter uma vida abundante. Ela queria a felicidade mesmo. Ela procurou no homem, não achou, foi para o outro, não achou, foi para o outro, não achou, foi para o outro, não achou. O outro já estava observando se iria continuar com ele ou não. Mas ela estava buscando. Olha aqui para mim. Deus sempre estará à espera daqueles que o buscam. Jesus estava sentado esperando ela. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Oh, queridos, o Senhor marcou um encontro com você aqui. Glória a Deus por você estar aqui. Mas à noite Ele quer também mais uma porção. Amanhã Ele quer mais uma porção. Pede para Deus, gera fome e sede. Um avivamento aconteceu comigo, sabe como? Eu pedindo para Deus, isso em 2014, falei: Deus, gera fome e sede pelas coisas do alto. Você pode orar para Deus, para Ele gerar fome no seu coração e sede pelas coisas dEle. Mas olha só, e aí quando ela fala isso, Senhor, disse-lhe a mulher: veja que tu és profeta. Aí agora, primeiro ela falou, ela achou que ele era um desconhecido, um forasteiro. Agora já cresceu. E olha só, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto diz que em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar, porque né, é lá que os judeus adoravam, em Jerusalém. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Nós estamos vivendo esse momento. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Fala assim: eu adoro o Pai em espírito e em verdade. É aqui dentro. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Eu tinha anunciado isso para ela. Quando vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Ninguém mais sabia dessa maneira como foi dita. Ele falou: eu sou. Ele se revelou para ela, para essa mulher que estava com sede. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, e ela que foi pegar água, ela esqueceu da água. Ela deixou o cântaro, o que ela fez? Foi anunciar a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí essa mulher foi tão cheia do amor de Deus, tão cheia dessa fonte de água viva, que ela depois saiu a jorrar e anunciar. Queridos, tem lugar aí vazio ainda do seu lado. Tem gente que o Senhor já preparou para estar aí do seu lado. Tem gente que Deus quer te usar para você ser boca de Deus e pregar o Evangelho como essa mulher fez. Mas o que é o melhor disso tudo? O que é importante? É você ser cheio do amor de Deus. Quanto mais você é apaixonado, quanto mais você tem comunhão com Ele, mais você desfruta do amor e da graça. E aí você vai anunciar a graça e o amor de Deus.
Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito. Amém? Oh, queridos, nessa terra dos bêbados, a equipe de louvor pode subir aqui, por favor. É uma prova que tem gente querendo ser cheio do Espírito. Nós estamos nesse mundo, tem gente agora querendo conhecer o verdadeiro amor. Quantos querem ser aqueles que vão anunciar o verdadeiro amor? Que vai anunciar uma água viva, que vai trazer a verdadeira embriaguez. Enchei-vos do Espírito. Em Efésios diz que nós devemos nos embriagar do Espírito Santo. Eu te desafio, faça isso. Sabe como você pode fazer isso? Você que trabalha dirigindo, temos quantos motoristas aqui? Tem gente que passa o dia inteiro dirigindo. Dentro do carro, você pode se embriagar do Espírito Santo. Coloca um louvor, uma palavra. Quantas mulheres ficam em casa, de repente seu marido sai, você está em casa, os filhos já foram para a escola, você está lá só. Quantas? Mulheres. Você pode se embriagar do Espírito Santo lá, arrumando sua casa. Irmãos, eu posso falar algo para você. Eu já fui cheio do Espírito em tantos lugares. Eu já fui cheio do Espírito dentro do avião. Eu já fui cheio do Espírito dentro de um ônibus quente, indo subir o top lá no Mato Grosso. Eu já fui cheio do Espírito, sabe como? Sentado na mesa de um dentista. Na mesa não, né? Na cadeira do dentista. Sim, de chorar. E ela colocou os óculos largos, aí eu não via. Ela não estava chorando, eu cheio do Espírito, e o motorzinho lá. Já fui cheio do Espírito, varrendo o chão, no encontro, no primeiro encontro que eu fui servir, cheio de aleluia no chão, em setembro, e eu varrendo. Já fui cheio do Espírito em academia, malhando. Já fui cheio do Espírito, correndo, chorando na rua. Seja cheio do Espírito Santo. Invoca o Senhor. Invoca, chama por Ele, e Ele vai te encher. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E eu já estou cheio do Espírito aqui. Invoca Ele em todo o tempo, porque agora Ele não está no monte, Ele não está aqui no prédio, Ele não está em Jerusalém, mas Ele está dentro de todos aqueles que são nascidos de novo. E quando você invoca Ele, você vai transbordar em vida, em amor, e aí você vai encharcar. Pastor, o que o senhor está falando é estranho. Querido, quem é nascido de novo, quem teve uma experiência com Deus, você precisa de invocar. Invoca. O que você está precisando não é de mais de dinheiro, o que você está precisando é de ser cheio do Espírito. O que você está precisando é de um marido ou de uma esposa, você está precisando ser cheio do Espírito. Olha, tudo isso é muito bom, até a saúde é bom, mas o que você mais precisa é ser cheio do Espírito Santo. Porque eu já vi homens enfrentando a morte, cheios do Espírito Santo. Eu já vi homens em face da morte, cheios do Espírito Santo. Então o que você faz? Invoca, e aí você vai jorrar. Invoca, cresça em comunhão com Deus, A coisa mais valiosa que nós temos é o acesso a Deus que habita em nós. Aquilo que há de mais valioso em você não são os seus bens, é Cristo habitando em você, é o acesso que você tem a Ele, porque agora você já foi perdoado totalmente, o sangue está sobre você, você tem um livre acesso ao Santo dos Santos. Pare de se achar condenado, culpado. Você é totalmente perdoado. Os filhos de Deus têm o sangue cobrindo. Mas e as minhas falhas? E os meus pecados? Já foi resolvido lá na cruz do Calvário. Seja cheio do Espírito.
É isso que você precisa. Você quer melhorar o relacionamento seu com os seus filhos? Seja cheio do Espírito. Você quer ter um bom casamento? Seja cheio do Espírito. Você quer prosperar financeiramente? Seja cheio do Espírito. O que você quer? Você quer ser liberto de algumas tentações? Seja cheio do Espírito. Fala amém, meu Deus do céu. E uma coisa é você nascer de novo, é quando você creu com seu coração e confessou Jesus como o Senhor e o Salvador. Mas outra coisa é você ser batizado no Espírito Santo. Por isso que eu importo muito em você ser batizado no Espírito Santo e orar em línguas. Pastor, eu ainda não sou. Pede hoje, para que hoje mesmo você seja. Mas se você quiser, vem aqui terça-feira, 5h30 da manhã, que eu vou orar contigo, você vai ser batizado no Espírito Santo. Quem quiser ser batizado no Espírito Santo, vem aqui de manhã, na oração, e pede: pastor, ora comigo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Mas você tem que ser batizado, sabe por quê? Porque aí quando você é batizado no Espírito Santo, você transborda. Uma coisa é você ter o copo cheio, a outra coisa é o copo transbordar. E aí você vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Quem crê diz amém. Gostaria que você ficasse de pé. Oh, Espírito de Deus. Oh, comece a invocar o Senhor. Comece a invocar o Senhor. Invoca o Senhor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, comece a invocar o Senhor. Comece a beber dele. Abra a sua boca, aplique o seu coração. Ninguém pode beber calado. Você tem que se embriagar com um vinho no qual não há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Abra a sua boca agora, eu quero ouvir a sua voz.